Olá, conversaremos agora sobre a margem de contribuição, tentando entender a sua relação com a classificação dos gastos para o processo de tomada de decisão, como a classificação dos gastos variáveis, mas que também poderia ser a classificação dos gastos diretos. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: entender o conceito de margem de contribuição e, a partir daí, compreender o cálculo dessa margem em diferentes contextos, quando eu tenho um único objeto de custeio final ou quando eu tenho mais que um objeto de custeio final. De conversas anteriores, vimos que, sob o ponto de vista da tomada de decisão, uma maneira diferenciada de olhar o gasto é a partir da classificação volumétrica, onde eu posso entender os gastos a partir do comportamento fixo em relação ao volume de produção e vendas, que é aquele comportamento que não oscila de acordo com os volumes de produção e vendas, ou o comportamento variável, quer dizer, aquele gasto que oscila conforme o comportamento aí dos volumes de produção e vendas. Quando eu tenho um único objeto de custeio final, então, por exemplo, quando eu produzo, elaboro e vendo um único produto, um único serviço, essa visão ela é muito simples e confortável. Mesmo quando eu tenho mais de um objeto de custeio, eu poderia sintetizá-lo sob o ponto de vista de uma venda média, né, ou de um ticket médio, e a partir daí realizar essas simplificações. E quando eu estou me preocupando em tentar entender apenas um único objeto de custeio final, quer dizer, custeio de saída, custeio de entrega, então essa classificação ela é bastante cômoda. Mas, quando nós temos mais de um objeto de custeio final, é preciso lembrar que, lá sob o ponto de vista da composição dos componentes de custos, eu posso segregá-los também de uma outra forma. Eu posso segregar os gastos em gastos diretos, que são aqueles que têm uma mensuração específica, e aí vimos lá nos componentes de custos a figura dos materiais diretos, da mão de obra direta e de outros custos indiretos. Agora, quando eventualmente eu não consigo ter uma mensuração específica, eu não consigo apresentar de forma objetiva a relação de consumo, aí eu passo a ter um gasto indireto. Quando então nós vamos tentar entender as decisões rotineiras, as decisões tomadas com maior frequência e que a partir daí, de um modo geral, costumam demandar uma análise mais cuidadosa, essas decisões rotineiras acabam exercendo um impacto muito mais intenso sobre gastos variáveis, nesse contexto de um único objeto aí de custeio final, ou quando eu estou falando em mais de um objeto de custeio final, mais de um produto ou serviço sendo custeado, um impacto muito mais intenso sobre esses gastos diretos, esses gastos específicos daquele objeto de custeio. Ora, em função disso, uma métrica bastante relevante nesse contexto da análise da decisão no curto prazo é a nossa margem de contribuição. Então, o que vai ser a margem de contribuição? Nada mais, nada menos do que a receita de vendas daquele produto ou serviço específico subtraída desses consumos, que aí podem ser apresentados como os gastos variáveis, nesse contexto de um único objeto de custeio final, de um único produto ou serviço sendo analisado, ou pelos gastos diretos, quando eu tenho mais de um objeto de custeio. Então, se da receita de vendas eu subtraio gastos variáveis ou diretos, aí eu obtenho aquela medida que estamos, então, enfatizando, que é a margem de contribuição. Então, o que é a margem de contribuição? É aquilo que sobraria da receita após reconhecermos aí o consumo, seja com gastos variáveis, nesse contexto de um único objeto de custeio final, ou sejam os gastos diretos, quando eu estou entendendo esse contexto com mais de um objeto de custeio final. A margem, ela acaba sendo bastante relevante porque ela exerce um impacto muito grande na composição do resultado. Eu posso apresentar o resultado, o lucro ou prejuízo de uma operação, a partir de uma visão, que seria a margem de contribuição unitária, quando eu pego a receita unitária, o preço, e subtraio dos gastos unitários.
Aqui eu estou apresentando o gasto variável, mas poderia ser o gasto direto. Então, se aqui eu considero o direto, aqui eu preciso substituir a visão do fixo pelo indireto. Então, essa margem unitária, uma vez multiplicada pela quantidade, daria a margem de contribuição total, que aí sim, né, uma vez subtraído aí os gastos fixos, permitiria então entender o próprio resultado, o lucro ou prejuízo que a operação é capaz de dar. Isso simplifica e facilita julgamentos com o processo aí de tomada de decisão a partir dessa visão gerencial dos gastos. Então, nesse exemplo destacado, enfatizando fixos, variáveis e fixos, ou se quiséssemos aí diretos e indiretos. Sob o ponto de vista do processo de tomada de decisão amparado pela contabilidade gerencial, aí da cartola aí da contabilidade gerencial, com toda a certeza, uma das ferramentas mais relevantes e de uso mais eficaz é a margem de contribuição. O que a margem de contribuição nos traz? Essa visão de ganho de curto prazo. Essa visão de ganho quando comparamos receitas com gastos variáveis ou diretos e a partir daí obtemos essa medida. Essa medida ela é tão relevante no contexto dessa nossa visão dos custos que voltaremos a falar nela em outras conversas, em outras situações. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que aí envolvia entender esse conceito de margem de contribuição e entender que gastos variáveis ou diretos podem ser usados para calcular a margem quando eu estou discutindo o contexto de um único objeto de custeio final ou de mais que um objeto de custeio final. Bons estudos!